Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Estamos aqui numa quinta-feira pedindo os nossos caminhos abertos. Ninguém melhor que Ogum para abrir os nossos caminhos, abrir os bons caminhos, Onarerê, e fechar os nossos caminhos ruins, Onamburuku. Bom, mas enfim, estamos mais um dia desta quarentena, deste isolamento social, dizendo, fique em casa. Se no início da minha fala havia algum tipo de dúvida, hoje não pode haver mais. Os dados já nos mostram que esta doença é gravíssima e que o contágio dela é muito rápido. E não podemos sortear as pessoas esperando que seja leve ou grave. Nós precisamos sim prevenir. Então, em nome da prevenção, peço a todos, fiquem em casa. Gostaria de trazer para vocês hoje uma questão do conceito de tempo. O conceito de tempo é um acordo social. Se nós pegarmos aqui no Brasil, nós temos um tempo a partir do calendário gregoriano, do Papa Gregório, cristão, do qual nós seguimos. Nossa semana tem 7 dias, no domingo todo mundo descansa porque Deus também descansou, o nosso calendário tem 365 dias anuais, 12 meses, tudo isto regido por uma visão de tempo dada pela cristandade. Em outros locais, outros países, outras culturas, teremos outras relações de tempo. Em África, por exemplo, na África, temos lá 4 dias, como dias da semana e não 7. Em algumas regiões, porque em outras serão outros marcadores de tempo. Então, este acordo social é que determina o tempo. Então, por exemplo, estamos no ano de 2020. Muita gente que é nova vai lembrar desta data, como a gente lembra hoje da gripe espanhola. A gente vai falar, poxa, teve aqui uma gripe, que era o coronavírus, o Covid-19. Mas este tempo, 2020, ele é um acordo social. Este acordo social é aceito por todas as pessoas e não é questionado. Nós vivemos nesses países em que este acordo social ele é vigente. Muito bem. Agora, o tempo ele é constituído de um passado, um presente e um futuro, neste acordo social que nós estamos. A gente parte do pressuposto que há um passado, um presente e um futuro. O nosso passado nós podemos contar de duas formas. De uma forma linear. O que a gente entende como uma forma linear do tempo? Quando ele tem um começo, um marco. Nosso marco aqui é antes e depois de Cristo, AC ou DC. E este tempo, ele corre até o ano de 2020. Isso na nossa sociedade ocidental. Se eu pegar uma pessoa, o marco dela vai ser o nascimento. Vai ter processo de desenvolvimento até o futuro, que inevitavelmente será a morte. O futuro de qualquer ser humano é a morte. Ela pode se dar no tempo certo ou no tempo que não é correto, ou antecipado. Mas o que acontece conosco? O nascer, desenvolver e morrer. Ele nos condiciona. Quando você nasce numa sociedade, você é condicionado a seguir etapas sociais. Eu vou citar um exemplo, que eu tenho uma pessoa muito querida, que quando perguntam para mim qual é o aniversário dela, eu falo 18, 19. Aí a pessoa fala, mas por que 18, 19? Porque ela nasceu num dia e foi registrada no outro. Eu nunca lembro quando ela nasceu e quando ela foi registrada, mas eu sei que é 18, 19.
Então, este tempo, na realidade, ele é marcado por alguém. Antigamente não havia cartório para registro das pessoas. Não havia essa coisa de anos tão marcados como nós temos agora. Antigamente as pessoas nasciam, se desenvolviam e tinham o seu perigeu e a morte. Mas com o advento do cartório, nós temos a data certa, o dia, o horário, tudo absolutamente registrado. E aí criamos etapas que são obrigatórias na nossa sociedade. Então, primeira etapa, aprender a falar. Segunda etapa, ir andar. Terceira, ir para a escola e fazer o ensino fundamental, o ensino médio. Aliás, quem não cumpre dentro, se você não entrar na escola com 6, 7 anos, você já é uma aberração social. Se você não sair do ensino fundamental entre 14 e 15 anos, outra aberração social. Se você não cursa uma faculdade, você não atingiu metas da nossa sociedade. Só que isso não faz de você ser humano. Isso constitui conhecimento, experiência, mas isso não te constitui como ser humano. Estudar é bom e todas as pessoas deveriam ter direito. Assim como todas as pessoas deveriam ter direito a lazer, assim como todas as pessoas deveriam ter direito a moradia, a saúde, todos nós deveríamos ter direito. Mas enfim, este tempo linear é o tempo que a gente se apega. E é a crise desse isolamento social. Eu estou perdendo tempo, estou trancada dentro de casa dentro de um tempo. E eu vou perguntar para você que está me assistindo. Não tiveram dias que você não sabia que dia que era? Se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era 1, 2, 3 horas da tarde? Você não teve essa crise de tempo? Isso já demonstra que nós estamos flexibilizando a ideia deste tempo. A pandemia trouxe uma flexibilização desta ideia, que é um desconforto para muitas pessoas. A pessoa gosta de regras rígidas. Isso é condicionamento. Bom, passado esse momento, nós temos uma outra forma de marcar o tempo, que é o tempo circular. Por que tempo circular? Ele não tem esses marcadores que a gente está acostumado. O tempo circular fala de um passado, fala de um presente e fala de um futuro que se encontra com o passado. Isto daqui representa muito uma vida mítica, onde não existe essa distinção tão absoluta de passado, presente e futuro. Não é que não exista. Não existe o absolutismo dessa função linear. As religiões de tradição oral, como nós, são religiões míticas e têm como vigência o tempo circular. Tanto é que as festas de santo marcam estes períodos, o período das águas, né? O período das guerras. A gente marca por períodos. Isso não significa que a gente não saiba contar dias, que a gente não saiba pontuar estes dias. Não, a gente marca de uma outra forma. E quem rege este marcador de tempo é a visão mítica. É o tempo da guerra, é o tempo de nascer, é o tempo de acalmar, é o tempo de fazer as coisas crescerem. Isto que marca dentro das religiões, de algumas religiões afro. Porque outras religiões afro-brasileiras mais cristianizadas têm verdadeiro vínculo com este tempo e está tudo certo. Não há problema algum. Mas este tempo circular é o tempo que normalmente nós utilizamos dentro das religiões afro-brasileiras. A cabeça volta aqui. Eu tenho discutido muito sobre cabeça esses dias. A cabeça é que detém a leitura do tempo. É nossa cabeça que detém a leitura do tempo, do passado, do presente e do futuro. É nela que está centrado isso. Muitos pais e mães santos vão me entender nesse momento.
É na cabeça que detém isso. E a gente precisa, de alguma forma, acionar esse tempo circular, essa força mítica nos nossos filhos e filhos de santo. Isto também dentro das nossas casas, da forma com que a gente se relaciona com as pessoas que procuram nossas casas. Agora, o tempo é relativo e não absoluto. No tempo linear, se você não vai à escola com 7 anos, tem alguma coisa de errado. Que é uma regra do tempo linear. Aliás, tempo linear imputa época de ter filho, época de trabalhar, época de casar, época de tudo. Agora, como o tempo é relativo e não absoluto, eu gostaria de trazer uma questão dessa relatividade do tempo. Nós consideramos uma pessoa adulta quando ela tem a sua maioridade entre 18 e 21 anos, ela é uma pessoa adulta, ela assume determinadas responsabilidades civis, ela hoje até a partir dos 16 você pode votar, a partir dos 18 pode dirigir, você pode comprar uma bebida alcoólica no bar, você tem alguns direitos civis adquiridos e obrigações, os homens do exército, as mulheres, entre outras coisas. Agora, para o terreiro, este tempo relativo, ele não está afeto à sua idade cronológica. Meu pai de santo sempre falava uma coisa que eu acho maravilhosa, eu vou repetir aqui. Tempo de casa não é patente. Ele falava, isso aqui não é exército. Tempo de casa não é patente. Por quê? Você pode permanecer numa casa de santos 10, 20, 30 anos e não obrigatoriamente você vai ter ali no seu tempo da espiritualidade determinadas, vamos dizer, implicações na iniciação. Eu posso ter uma criança nascida e iniciada. Eu posso ter uma criança com 7 anos mais velha do que uma criança com 50, do que um adulto com 50. Então, esta relatividade do tempo é diferente do tempo linear na iniciação. Muitas pessoas falam, mas eu tive uma pessoa que me procurou e falou assim para mim, eu preciso fazer meu santo hoje. Não tenho mais tempo. Eu falei, nós estamos com 2 problemas. Primeiro, eu preciso saber se o santo quer você. Esse é o primeiro e o principal. E a outra, essa demarcação de tempo que você está me dando. Porque muitas vezes as pessoas chegam dentro das casas de santo e não obrigatoriamente elas terão uma iniciação igual para todos. Na escola, todo mundo vai para a escola com 7 anos. Na iniciação, não é todo mundo que está numa casa de santo que vai passar pelos mesmos rituais no mesmo período. Atende ao tempo individual de cada um. Então, são circunstâncias próprias de cada indivíduo dentro deste processo de passado, presente e futuro que vão determinar as questões da iniciação numa casa de santo. Eu vejo isso um pouco próximo, porque eu trouxe essa questão. O tempo que cada um levou para gerir a pandemia ou não gerir a pandemia. O tempo que cada pessoa maturou esta situação que nós estamos vivendo. Algumas pessoas digeriram e procuraram regular esse estado novo de uma forma rápida e outras pessoas não conseguiram. A iniciação é assim. Algumas pessoas maturam e desenvolvem, outras pessoas demoram mais e não há problema. Para todas essas pessoas tem lugar dentro das casas de santo e na vida. Só que quem é mais velho tem que ajudar quem é mais novo. Quem pegou o negócio mais rápido
tem que estar apto a estender sua mão para quem é mais novo. E isso é importantíssimo nessa ação de solidariedade que a gente fala na sociedade. Dentro do terreiro há de ter uma solidariedade. Eu aprendo com os meus mais velhos, os mais novos, por sua vez, me fazem, aliás, exercitar a sabedoria, colocar em prática essa sabedoria, e os nossos tempos diferentes estão ali, convivendo. Harmoniosamente, às vezes não tão harmoniosamente, convivendo. Então são os tempos. E aí eu chamo de novo para a pandemia. Nós precisamos estar atentos aos nossos tempos. Nossos tempos de assimilação deste processo. Não podemos ser nem algoz de nós mesmos, assim como também nós não podemos ser indiferentes a nós mesmos neste processo. Há de ter uma ponderação e nestes momentos socorrer, pedir socorro àqueles que precisam e àqueles que têm condições de socorrer quem está tendo dificuldade de lidar com este processo. Compartilhar a vida, isto é solidariedade. E assim encerro minha fala de hoje. Temos questões? Temos. O Delfim Ribeiro, ele não colocou a cidade, mas é salvo engano, ele é do Rio de Janeiro. Bênção, mestra. Hoje oficialmente foi informado pelas autoridades que será utilizado o protocolo médico que prevê a escolha do paciente a ser salvo, caso não haja respirador para ambos. Como isso pode ser visto pelas tradições afro-brasileiras? Obrigado pelos esclarecimentos, Saravá. Eu acho que eu sou, neste momento, eu tenho duas ponderações. Bênção, Delfim, tenho duas ponderações muito significativas. Não acredito no fatalismo de que o destino é esse e acabou. Então, o destino dessa pessoa era não ser escolhida para o respirador e ela morrer antes da hora. Não acredito nisso. Eu acredito que há, como eu falei, consciências. Tanto consciência individual do profissional que está trabalhando ali, como a consciência coletiva política que define os protocolos de quem vai ser escolhido. Por isso que nós falamos que existem questões individuais e questões coletivas, e nós somos responsáveis por todas elas. Não é porque não fui eu que assinei o protocolo de escolha que eu não tenho responsabilidade sobre isso. Em algum momento nós fomos coniventes para que chegássemos nesse estado de coisas que vivemos. Então, espiritualmente, não acho que há fatalismo. Não acho que é karma, como as pessoas costumam dizer. Uma outra pergunta da Elia Mello, que vai ao encontro, que estão sendo escolhidos entre jovens e mais idosos. Ela pergunta: boa noite, já ouvi muitas pessoas dizendo que os jovens são o futuro da nação. A senhora acha que nós, jovens, devemos carregar esse peso que às vezes nos é imposto? Para nós do terreiro, os velhos são uma verdadeira biblioteca do santo. São nos velhos que nós encontramos os alicerces e a sabedoria que mantém as casas abertas, a sabedoria que corre para o mais novo, a sabedoria que revitaliza aquilo que é a tradição. Então, eu acho que esse é um ônus que estão dando tanto às pessoas mais idosas quanto às pessoas mais novas. Nossa sociedade, ela é uma sociedade que não valoriza a velhice porque ela não é produtiva dentro do capitalismo. Pergunta da Sumaya Miguel Gonçalves, de Itanhaém. Bem sonhar, temos muitos condicionamentos, mas às vezes nem ao menos percebemos. Como a senhora nos orienta para nos libertarmos minimamente dos condicionamentos? Isso que nós estamos fazendo. Solidariedade e compartilhamento de conversas e sabedoria. Talvez, neste momento comigo, vocês tenham despertado para algumas questões. Em conversas com outras pessoas, com outras
experiências de vida, vocês vão ponderar sobre outras questões. É importante não haver isolamento neste momento de ideias. Quanto mais nós nos tornamos rígidos e isolados, nós temos dificuldades para sair do condicionamento. A pergunta da Denise Batista, do Rio de Janeiro. Benção, mestre. Seria correto afirmar que conforme vamos mergulhando em nós mesmos no processo de iniciação, vamos saindo desse tempo linear que impera na sociedade? Saravá. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? Seria correto afirmar que conforme vamos mergulhando em nós mesmos no processo de iniciação, vamos saindo desse tempo linear que impera na sociedade? Sim. Quanto mais mergulhamos no processo da iniciação, menos somos abafados pelo processo do tempo social ou linear. Por isso que o tempo, na realidade, ele é relativo. Por isso que o tempo da iniciação não é uma coisa que a pessoa fala assim, eu levo 7 anos para isso. Mas, meu filho, 7 anos não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Os seus 7 anos podem durar 20. Tudo depende das circunstâncias. Então, este aprofundamento, esse rompimento com esse tempo linear, ele não é feito magicamente. Ele vai levar um período e as pessoas precisam ter paciência para isso. Bom, eu gostaria de agradecer hoje uma generosíssima doação que eu recebi do Ricardo Gurgel, também da Janaína Carneiro, das Cestas Básicas, que vai nos proporcionar a entrega do número de cestas que estavam acordadas para este mês. Então, agradeço aqui publicamente e reitero que nós dependemos destas cestas ou doações dessas cestas para realizarmos este processo por um período maior de tempo. Aí encerramos o dia de hoje, mas antes disso não tem cidades, então permanecemos em casa, não saiam, a não ser aqueles que têm que trabalhar, não podem deixar de trabalhar. Aqueles que podem, fiquem em casa, entendam que o isolamento social é vital para a manutenção da saúde e segurança das pessoas. E este fique em casa que não seja dolorido, fique em casa feliz. Né? Que a gente possa fazer deste fique em casa dias bons. A nossa próxima live será no domingo, às 18h30. Aí eu encerro este assunto que eu falei essa semana sobre a questão das cabeças. Até mais, Mokuyu, Motumbá, Saravá, salve, salve.